Salve, rapaziada, tamo de volta. O tema de hoje aí foi o campeão da votação. Bastante gente votou lá, então acho que eu vou fazer isso mais vezes. E beleza, enquanto no primeiro vídeo, não que esse seja uma parte 2, tá? Mas esses vídeos meio que se complementam. Enquanto no primeiro vídeo eu descrevi um tipo de mulher que você deve se manter longe, a qualquer custo, uma mulher manipuladora, controladora, que vai acabar com a sua vida. Nesse vídeo aqui vai ser diferente, rapaziada. Eu vou falar sobre um tipo de mulher que vai ser a sua fraqueza, tá? Ela vai ser... provavelmente vai ser o motivo da sua queda aí nessa prática. Não queda, porque você não vai cair, mas vocês vão entender no decorrer do vídeo. Porque, rapaziada, uma coisa que eu percebi é que com o passar dos meses, com o passar do tempo nessa prática, acontece uma coisa bem interessante. Quando você dissipa a luxúria completamente da sua vida, você começa a enxergar as mulheres pelo que elas são de verdade, entende? Você começa a ver as verdadeiras intenções delas, você começa a ver o lado interno dela, e não só a beleza. E com isso, você vai perceber que pouquíssimas, ou até mesmo nenhuma mulher tem um forte poder de atração sobre você. Você vai se sentir um homem livre, porque você pode achar, sim, mulheres bonitas, mas você vai perceber que isso não faz você mover no ritmo dela. Entende? Ela falar com você ou não vai mudar absolutamente nada no seu dia. Você muitas vezes vai preferir ficar até longe. Então, rapaziada, isso acontece sim. Com o tempo você vai se sentir como um Superman, porque como as mulheres não vão ter mais aquele controle que ela tinha sobre a sua vida, e você sim vai possuir um magnetismo que você nunca teve antes, é comum você se sentir muito bem. Só que uma coisa que eu aprendi é que até mesmo o Superman tem suas fraquezas, até mesmo o Superman tem a Kryptonita, e é sobre essa Kryptonita que eu vou falar aqui hoje. Porque, vamos lá, rapaziada, grande parte dessa atração que você não... grande parte desse controle que as mulheres perdem sobre você é que hoje em dia existe uma dinâmica chamada polaridade, tá? Da energia masculina e feminina. Hoje em dia, a maioria esmagadora, a maioria brutal das mulheres não estão na sua energia feminina de fábrica, tá? De base, assim como os homens também não estão na sua energia masculina. Vocês comentam aí do Vida 2%, canal Vida 2%. 2%, rapaziada, é um número tão pequeno que é muito provável que algumas mulheres... o único homem que, além de você, quando você se depara com ela, o último homem que olhou pra ela dessa forma, sem a luxúria no olhar, sem aquele olhar faminto, disperso, sabe? Aquele olhar que come ela com os olhos mesmo, e é uma coisa que quem é luxurioso não consegue disfarçar, tá? Isso vaza na sua energia. Então, isso cria dinâmicas bem interessantes, muito interessantes, porque, rapaziada, ao mesmo tempo que existem poucos homens que possuem a energia masculina no ápice, porque com o tempo sua energia masculina vai catapultar para a estratosfera, você vai virar outro cara mesmo, isso é inegável, só que vão ter poucas mulheres para corresponder a essa energia, porque na polaridade, rapaziada, das relações acontece mais ou menos o seguinte: quando um homem tem uma energia feminina, ele inevitavelmente vai arrumar uma mulher com uma energia masculina, porque a energia ela sempre se contrabalanceia. Isso, pelo que eu observei até hoje, é uma coisa imutável, tá? Então não tem exceção, porque isso é meio que como funciona o universo, é estranho, porque vamos supor, conceitos como calor e frio, dia e noite, masculino e feminino, não são opostos, eles são dois polos da mesma coisa. Então eles meio que têm que coexistir de uma forma harmônica, de uma forma natural. E quando você está no seu polo masculino, no ápice do polo masculino, poucas mulheres vão conseguir corresponder a esse tipo de energia, pouquíssimas mesmo, porque hoje em dia tem poucas mulheres realmente femininas, tá? Femininas de verdade. E não é uma culpa delas, é uma culpa meio que... existem vários fatores que fez a sociedade ficar assim. O maior motivo é a fraqueza dos homens, mas também tem outras coisas, como o mercado de trabalho. Uma mulher muito feminina não sobrevive no mercado de trabalho, que ela vira meio que uma presa fácil para as mulheres que eu discorri sobre a outra tríade, mulheres com energia masculina. Energia masculina não é que elas se parecem com homens. Se tiver com essa ideia na sua cabeça, não é sobre isso que eu tô falando. Tô falando sobre postura, sobre energia, sobre comunicação não verbal. Então vão ser mais dominantes,
vão querer disputar com você. E não, isso não significa que elas não vão sentir o magnetismo. O magnetismo é o mesmo, o que muda é como elas respondem a esse impulso. Então, essas mulheres com energia mais masculina vão responder de uma forma diferente. Vão responder com perseguição, com querendo dificultar a sua vida. Vai ser uma espécie de Helga Pataki. E a mulher feminina, por outro lado, rapaziada, vai tornar a sua vida tão fácil, vai tornar a conexão tão genuína. E é estranho porque, tipo, a conexão, ela é tão... chega a ser quase visível, é quase como se você conseguisse ver acontecendo, de tão incrível que é. E... mas o que acontece? Rapaziada, é difícil explicar, tá? É um sentimento que foi novo pra mim, eu nunca tinha sentido isso dessa forma. Mas, pelo que eu percebi, parece que afeta um pouco mais a mulher, que ela, tipo assim, você ainda consegue guardar pra si, ela não consegue, deixa vazar. É perigoso outras pessoas perceberem que essa situação, essa dinâmica abalou a estrutura dela, porque ela muda bastante, ela fica extremamente tímida, fica... isso é meio irrelevante, mas com o tempo, rapaziada, o lado feminino, ele responde a você de uma forma receptiva. Então ela vai se sentir bem na sua presença, ela vai rir das suas piadas, mesmo que seja sem graça, ela vai tornar a sua vida muito fácil, e isso de forma natural. Ela não vai fazer isso de forma forçada, vai ser tão natural porque ela se sente bem desempenhando esse papel, porque ela tá na energia feminina dela. E é muito provável, muito provável que, da mesma forma que essa mulher seja rara para você, você também vai ser uma anomalia para ela. Então é comum a situação se desenrolar de forma bem estranha. O magnetismo, ele é tão forte que em uma sala com 50 pessoas, até mais, é porque eu só tenho até esse número, você vai encontrar o contato visual dela em qualquer lugar da sala, a qualquer momento. Parece um aimbot para quem já jogou o jogo de FPS, onde você olha, você encontra o olhar dela. E rapaziada, é estranho porque no meu caso, tipo, por que eu falo que é uma fraqueza? No meu caso, essa mulher, ela é casada, tá? E eu percebi isso bem rápido e eu me mantive longe. Só que essa dinâmica, ela foi ficando tão visível, tão forte, começou a meio que me enfeitiçar, rapaziada. É estranho, eu comecei a ter uma espécie de delírios. Quando você tá naquele estado que você tá meio dormindo, meio acordado, eu comecei a meio que sonhar acordado com ela. Comecei... Como isso é uma energia rara, escassa, seu cérebro vai tentar te enganar. Por isso que eu falo que ela vai ser sua fraqueza. Seu cérebro vai tentar te enganar e ele vai fazer uma coisa que se chama projeção. Ele vai te enganar de uma forma que você vai achar que ela é uma mulher perfeita, que ela não tem defeitos e que vale a pena você fazer qualquer coisa por ela. E isso não é verdade. É de fato uma conexão forte, uma conexão genuína, porque elas são pessoas genuínas. Por isso que eu vou usar essa tríade para descrever, que a tríade da luz, rapaziada, assim como a tríade sombria é um conceito psicológico, e são 3 traços também de personalidade. O primeiro é o kantismo. O kantismo é a arte de você tratar as pessoas como pessoas, não como objetos de gratificação ou como degraus numa escada para atingir seus objetivos. É basicamente o oposto do maquiavelismo. O próximo é o humanismo, é você enxergar o valor intrínseco das pessoas, você enxergar as pessoas pelo que elas são de verdade e ver que todos têm potencial de evoluir, de aprender e de crescer. O próximo é o fé na humanidade. Fé na humanidade também é bem simples, é basicamente fé na humanidade. Pessoas que pontuam nesse traço não esperam ser traídas, tá? Então elas enxergam a vida de uma forma um pouco menos cínica, não esperam traição, não são ingênuas também, sabem que o mundo é um lugar horrível, mas preferem acreditar no lado bom das pessoas. E essas mulheres muito femininas, elas inevitavelmente vão ter esses traços, porque são traços, não vou falar femininos, mas é da natureza feminina sim. Mulheres puras de verdade, mulheres de valor, de alto valor, vão ter esse arquétipo. E, rapaziada, não sei se eu comentei, mas isso mexe muito com ela, mas também mexe com você de uma forma que vai quebrar essa ilusão de controle que você acha que você tem. Porque, eu já vou te adiantar, você não conhece muito, nessa bolha, rapaziada, nessa bolha de... não vou falar retenção seminal, mas de espiritualidade, é muito comum você encontrar homens que
vão fingir que estão acima disso, que estão acima da natureza. Isso não é verdade. Uma coisa é você não precisar de mulher. Isso é uma coisa positiva. Você não pode precisar dela de forma alguma, senão você vai estar fora do seu polo masculino. Outra coisa é você se colocar acima disso. Uma forma de se meio que vangloriar. Tipo, olha o nível de desapego que eu alcancei. Quem pensa assim das duas, uma, ou ele ainda não conhece esse tipo de dinâmica, ou ainda não aconteceu com ele, ou ele tá mentindo pra si mesmo. Mas esse não é o ponto do vídeo. O ponto do vídeo é que isso é perigoso, rapaziada. Tô fazendo esse vídeo também pra alertar vocês que é uma atração tão forte, tão genuína, que se torna perigosa. Você começa a delirar, você começa a projetar, você começa a meio que articular formas, articular planos de você tomar essa mulher pra sua vida. E eu nunca, absolutamente nunca, nenhuma vez na minha vida eu fui esse cara. Então foi fácil eu identificar que isso era um desvio, tá? Um delírio. Foi bem fácil, porque eu nunca pensei assim na minha vida. Então obviamente eu não me entreguei pra esse impulso. Mas eu não vou ser hipócrita aqui. Eu vou falar que ele já existiu. Eu já acordei pensando nisso, porque eu não sei, rapaziada, meio que mexe com a sua vida, muda um pouco a forma como você enxerga as coisas quando você encontra uma mulher desse tipo. E o tipo de controle que ela vai ter sobre você não vai ser um controle pejorativo, dela mandar eu se obedecer. Não é dessa forma que eu tô tentando explicar, rapaziada. É mais como se ela ativasse instintos que você não tá acostumado, tipo, que não é natural, não é cotidiano, não é rotineiro. Você sentir daquela forma, você vai sentir uma necessidade absurda de proteger ela. E não é aquela proteção meio que básica de tipo, você tá andando com a sua namorada e você fica do lado da rua e deixa ela do lado da calçada. Não é essa proteção simples, é uma coisa diferente. Parece que você quer proteger ela do mundo, como se você quisesse salvar a vida dela, como se você quisesse tirar ela, tipo, vamos supor, de um ambiente de trabalho, ou se... Sei lá, rapaziada, é estranho. Você tem que tomar muito cuidado, porque essa energia, a energia é bem poderosa, a energia... No caso agora eu tô falando sobre a retenção seminal, tá? É uma energia poderosa, então você colocar planos malignos na sua cabeça, você vai ter energia mental para você planejar, e você vai ter combustível, você vai ter força motora para botar em ação. Então, outra dica que eu dou é você observar bem seus pensamentos, tá? Como eu percebi rápido esse impulso, eu não me entreguei a ele, mas talvez se você for assim, se você já foi assim alguma vez, eu acho difícil você segurar, porque foi difícil, rapaziada. Foi um momento de fraqueza que eu tive, que eu reconheço. Eu recorri a Deus, eu tive que pedir em oração ajuda, porque eu sentia no fundo da minha alma que eu não ia conseguir resistir, que eu ia ter que quebrar esse pacto que eu tenho comigo mesmo, né? Uma honra pessoal. É o certo a se fazer, se respeitar uma mulher casada. Mas outra coisa que eu percebi é que isso afeta profundamente o lado feminino também. Afeta ela de forma, assim, absurda. Porque, rapaziada, parece que ela torna a sua vida muito mais fácil, porque ela quer entender que tipo de energia que ela tá sentindo. O que tem de tão diferente em você que faz ela se sentir daquela determinada forma. Então vai ser uma situação mútua, vocês dois vão entender o que está acontecendo. Se vocês não tomar cuidado, outras pessoas vão entender também, porque é como se fosse quase... É uma conexão tão forte, um magnetismo tão forte, parece que você tá enfeitiçado, velho, sei lá, parece que você tá... Eu não sei, rapaziada, parece que você tá sob o controle de alguma coisa maior do que a sua vontade. Mas isso é uma ilusão, tá? Você consegue resistir sim, e... A vida é interessante, rapaziada. Você consegue sobreviver a raposas e cobras, mas uma simples borboleta vai te tirar do seu centro, vai balançar toda a sua estrutura. E eu espero que vocês se mantenham conscientes aí, que vocês sigam esse exemplo. Não que eu me coloque numa posição de líder, tá? De um exemplo a ser seguido, mas eu acho que dessa vez eu fiz certo. Acho não, tenho certeza. E eu quero que todos façam também. O vídeo de hoje aí meio corrido, porque a semana tá corrida pra cacete. Por isso que eu tô falando meio rápido. E semana que vem, rapaziada, eu vou... Olha ela ali. Semana que vem eu vou fazer essa dinâmica de novo, de postar uma enquete pra decidirem um dos vídeos. Vai ser 2 vídeos na semana, né? Então é isso, rapaziada. Fiquem com Deus.